Obrigado pela vida da Andréia, dos seus filhos também, do Miguel e do Guilherme, e que o Senhor nessa noite use o teu filho para trazer uma mensagem ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Fica à vontade. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Muito feliz por estar aqui novamente, tendo essa oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para mim e para o teu coração, amém? Quantos estão dispostos a receber a palavra de Deus essa noite? Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, a partir do verso 26. Algumas Bíblias trazem o texto como a tutela da lei para nos conduzir a Cristo, e no capítulo 4 fala da nossa filiação em Cristo. Eu estava estudando e eu gostei muito da nova versão internacional, a NVI, né? Então eu vou ler com vocês na versão da NVI, nova versão internacional, que traz como título Os Filhos de Deus. E vai falar um pouquinho da paternidade de Deus também. A partir do verso 26 do capítulo 3, e seguimos até o capítulo 4, versículo 7. Vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Glória a Deus. Repita comigo o verso 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Feche seus olhos. Paizinho querido, obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado pelos louvores, obrigado pelo Teu Espírito Santo que está no nosso meio, obrigado pela condução do culto, porque desde o princípio, desde a primeira nota da canção, o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor consola o coração contrito, quebrantado, o Senhor enxuga lágrimas aqui nessa noite, ó Deus. E isso vem só para confirmar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração nesta tarde, o Senhor tem para a Tua igreja. O Senhor é o nosso Pai, nós somos Teus filhos. Aleluia, obrigado por isso, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Vocês são filhos de Deus. Que verdade poderosa, não é? Ser filho de Deus. Tem um ditado popular que diz que todos são filhos de Deus, né? E aí, se nós lermos o versículo 26 aqui de Gálatas 3 rapidamente, sem prestar atenção, nós vamos talvez até concordar com esse ditado, porque o apóstolo Paulo diz: todos vocês
são filhos de Deus. Só que há uma diferença aí do todos, né? Todos são filhos de Deus e todos vocês são filhos de Deus. Esta aqui, Paulo estava escrevendo para um determinado grupo, para uma igreja, para os Gálatas, e ele está falando, todos vocês são filhos de Deus, porque mediante a fé em Cristo. Então, já caiu, né, no lugar comum aquela questão de dizer, nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas, mas nem todos são filhos de Deus. Nós já estamos cansados de ouvir isso. Mas a gente precisa reafirmar esta verdade, porque existe o senso comum que diz que todos são filhos de Deus, e existe a palavra de Deus que diz que só são filhos de Deus aqueles que receberam a Cristo, aqueles que creem no seu nome. Não é? Apesar de podemos tirar algumas lições aqui para o relacionamento de pais e filhos, não é sobre esse relacionamento que eu quero falar essa noite. Não é sobre o relacionamento de pais e os seus filhos naturais, mas eu quero falar do relacionamento do Pai Celeste e nós como seus filhos. Então, Paulo, ele limita aqui quem são os filhos de Deus. Aqueles que são mediante a fé em Cristo, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Ele fala aqui de alguém que estabeleceu um compromisso com Cristo. Este é chamado filho de Deus. Aqueles que foram batizados em Cristo. Há muitas pessoas hoje que são batizadas nas águas, mas não são batizadas em Cristo. Há muitas pessoas que hoje passam pelo batismo, seja por imersão ou aspersão, mas não são batizadas em Cristo. O que é ser batizado em Cristo? Ser batizado em Cristo é ser revestido dele, é receber a Cristo dentro de si, é ser como Paulo dizendo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O batismo em si, ele não salva ninguém. Ele é um ato público que você está confessando, declarando para o mundo que você morreu para o mundo, está vivendo para Deus. Então eu não preciso me batizar nas águas? É isso que você está falando? Não, não é isso que eu estou falando. A questão é, se você já foi batizado em Cristo, se você já foi revestido pelo próprio Cristo, se Cristo habita em você, qual é a dificuldade de proclamar isso em público? Então, o batismo nas águas, ele é apenas uma confirmação daquilo que Cristo já fez na tua vida. Você já foi batizado nele, você já foi revestido nele, você já entregou sua vida para ele, você já o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. Então você proclama para o mundo que você é dele. Você participa do batismo nas águas, declarando para o mundo que você não faz mais parte do mundo. Em Malaquias, no capítulo 4, você não precisa abrir, fala sobre o grande dia do Senhor. E diz que antes do grande dia temível do Senhor, Deus enviaria Elias e ele converteria o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Porque se isso não acontecer, ele poderia trazer maldição sobre a terra. Nesse versículo, eu vejo uma importância que Deus dá a esse relacionamento, pais e filhos. Ele coloca isso como uma condição, ele diz assim, eu enviarei Elias, esse Elias talvez seja literal, talvez seja figurado. Quem é esse Elias? Talvez o Espírito Santo viria para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O testemunho do pastor aqui mostra essa ação do Espírito Santo. Enquanto ele orava, enquanto ele ministrava, o Espírito Santo movia no coração da filha dele. E a palavra diz que ela coloca isso como condição. Ele fala assim, então os filhos se converterão aos pais, os pais se converterão ao filho. Do contrário, eu ferirei a terra com maldição. Deus coloca esse relacionamento como muito importante para mim e para você. Muito mais ainda, se a relação
eu que sou o pai natural, falho, tenho uma relação com meu filho que também é falho e pecador, se Deus acha isso tão importante, quanto mais a minha relação com Ele, como Pai Celeste. E é daí, então, que a partir desse prisma de filho, você sendo filho, você tendo a certeza de ser filho, e ter um Pai Celeste nos céus, é a partir daí que eu quero conversar com você sobre a paternidade de Deus. Será que a palavra diz assim, todos nós somos filhos? E aí a palavra todos, ele é muito genérico, né? Nós já falamos aqui, tem o ditado popular que diz, todos são filhos. Paulo diz aqui, todos nós somos filhos de Deus. E João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz, todos aqueles que o receberam também o poder de serem chamados filhos de Deus. Então nós temos aqui 3 todos. Todos são filhos de Deus, que é um senso comum. Todos vocês são filhos de Deus, é Paulo dizendo à igreja de Gálatas. E João, capítulo 1, diz, todos quantos os receberam foram feitos filhos de Deus. Então talvez você que está nos assistindo, ou talvez você está aqui nessa noite, ainda tem aquela noção de que todos são filhos de Deus. Eu quero te pedir desculpas, eu não quero que você fique bravo comigo. Eu só estou falando o que está escrito na palavra de Deus. Para ser filho, tem que ter uma condição. E Paulo deixa claro aqui nos primeiros versículos que nós lemos, é mediante a fé em Cristo Jesus. E João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz também que basta você crer nele. Todos quantos os receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então há uma condição aí para ser filhos. Eu gostaria de estar falando sobre crer em Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador, lá no final da palavra, fazendo aquele apelo, né, como um bom evangelista. Né? E quem quer receber a Jesus, quem quer reatar a sua comunhão com Deus. Mas é importante que eu fale agora, porque as palavras que eu vou falar depois disso é especificamente para filhos. E se tem algum entre nós que está me ouvindo aí em casa também, que porventura ficou em dúvida agora se é filho ou não, essa é a oportunidade de você receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa noite você confessar que é pecador e que precisa do perdão de seus pecados. Reconhecer que o Cristo morreu na cruz, levou sobre ele os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. E no terceiro dia ressuscitou, venceu a morte, venceu o diabo, venceu o pecado, para que hoje eu e você tivéssemos vida. Você precisa conhecer esse Cristo, você precisa reconhecer o sacrifício de Cristo no Calvário. Você precisa reconhecer, porque é através dele e por ele é que nós recebemos o Espírito de adoção. É por ele e somente através de Cristo que nós temos comunhão com o Pai. Porque antes, a palavra do Senhor diz, antes nós éramos imaturos, estávamos distantes, éramos inimigos de Deus. Mas Deus, através do seu Filho Jesus, nos adotou. E por essa adoção, hoje nós temos os mesmos privilégios do que um filho natural. Nós temos os mesmos direitos. Ele enviou o seu Filho Jesus, o primogênito, o primeiro de muitos irmãos, a palavra diz. Qual que era o desejo do Pai ao enviar Jesus? Senão ter uma grande família. E eu te convido nessa noite a participar dessa grande família. Se você ainda não aceitou Jesus no seu coração e não entendeu que Ele é o seu Senhor e Salvador, que você deve viver para Ele e por Ele, e somente para Ele, porque somente através dele nós temos acesso a Deus. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, para que você possa ouvir o que eu vou falar a partir de agora, você precisa ter essa convicção. Você é filho de Deus, mediante Jesus Cristo.
Fala para o seu irmão do seu lado, você é filho de Deus. Algumas pessoas acham chato ficar repetindo, mas é pedagógico isso, né? Quando mais a gente repete, mais nós aprendemos. E mais nós reafirmamos. Como filhos de Deus, muitas vezes nós agimos, nos esquecemos, na verdade, de que somos filhos de Deus e agimos como escravo. Nós lemos aqui que hoje nós não somos mais escravos, mas somos filhos. Muitas vezes nós tratamos a Deus, tratamos a igreja, o ministério, nós como servos, como escravos, como trabalhadores, e muitas vezes esquecemos que somos filhos. Me faz lembrar aqui agora a história do filho pródigo, né? O filho pediu a herança do pai, saiu e gastou tudo a sua herança. Mas na casa, lá na fazenda, ficou o outro filho, o filho mais velho. E o filho mais velho disse para o pai, mas eu estou aqui, estou trabalhando para o Senhor, faço tudo, e você dá tudo para esse menino mais novo gastar, e o Senhor não dá nem um bezerro para queimar com os meus amigos? O pai fala para ele, filho, você não entendeu o que é ser filho. Tudo isso aqui é teu. A hora que você quiser, só pedir, está liberado, é para você. Aquele filho mais velho não sabia que tinha um pai, não sabia que era filho. Ele agia como servo, como escravo. Nessa noite o Senhor quer abrir a nossa mente, a nossa visão, e quer reafirmar no nosso coração, no nosso entendimento, que nós não somos apenas servos, nós não somos apenas escravos. Escravo sim, aquele escravo da orelha furada que diz, eu não vou largar o meu Senhor por nada. Esse sim. Mas principalmente, somos filhos. Se somos filhos, somos herdeiros. Versículo 28, diz que não há distinção. Então, quem pode ser filho hoje aqui? Quem pode ser filho? Todos. Aqui diz, de Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Todos podem ser filho de Deus. Aí, de novo, o contraste de todos, né? Todos são filhos, não. Todos podem ser filhos. Grego, judeu, homem, mulher, livre, escravo, todos podem ser filhos de Deus, desde que aceitem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Todos, os braços de Deus estão abertos para receber a todos. E se nós somos filhos, logo nós somos herdeiros. Versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós somos herdeiros de Cristo. Segundo a promessa. Qual é a promessa que Deus fez a Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Há uma promessa de prosperidade para Abraão, há uma promessa de posteridade para Abraão, há uma promessa de descendência para Abraão. Abraão, nós vemos que é o homem, o pai da fé. E foi um homem próspero, foi um homem e que Deus cumpriu a promessa na vida dele, prometeu a ele uma terra que emana leite e mel, o povo de Israel, prometeu ao povo de Israel a mesma promessa de Abraão, que habitaria numa terra boa, que emanasse leite e mel. Essa promessa veio até nós, através de Cristo, porque aqui diz, se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão. E se todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão, essa bênção chegou até nós. E se Abraão, o povo de Israel, esperava uma terra boa, que manasse leite e mel, nós, em Cristo, esperamos a terra eterna,
os céus com o Pai, viver eternamente com Deus, num lugar de descanso, onde não haverá choro, onde não haverá medo, onde nós serviremos a Cristo para todo sempre. Essa é a promessa para mim e para você, comparada com a promessa de Abraão. Enquanto Abraão esperava uma terra perecível, ainda que boa, mas perecível, a nós foi nos prometido uma terra eterna, um reino eterno, regido pelo Rei da Glória, o Rei eterno. Começamos aqui a entender os benefícios de sermos filhos de Deus. Primeiro, nós temos uma herança no Pai. Porém, no versículo 1, no capítulo 4, Paulo escreve que se o herdeiro for menino, de nada ele difere do escravo. Ele vai trabalhar na casa do pai como servo, ele vai servir a Deus como escravo e não vai usufruir dessa herança, como nós falamos na história do filho pródigo. Nós precisamos amadurecer. Guarda aí o capítulo 4, vai comigo no primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 2. Pedro entendeu que a igreja precisava amadurecer. Pedro entendeu que se nós fôssemos crentes meninos, nós nos desviaríamos facilmente. Qualquer dor de cabeça, qualquer gripe, nos desviaríamos do propósito. Qualquer coisa que acontecesse, uma chuvinha, poderia nos impedir de vir à igreja, de cumprir um compromisso com o ministério. Então Pedro entendeu que os crentes deveriam ser maduros e não meninos. E ele diz assim, no capítulo 2, versículo 2 de 1 Pedro: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Você já viu uma criança recém-nascida com fome? Uma criança recém-nascida buscando o peito da mãe? Desesperada pela mamadeira, você já viu? Essa imagem, essa fome, essa sede que Pedro está falando para nós aqui, nós devemos ardentemente desejar, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Olha só que interessante. Paulo fala, se o herdeiro é menino, ele não difere do escravo, ou seja, ele não pode tocar na herança. Ele não pode usufruir da herança. E Pedro fala, se você desejar ardentemente o leite espiritual, você vai crescer para a salvação. Qual que é a nossa herança, se não a salvação? Enquanto formos meninos, nós não vamos crescer para a salvação. Nós vamos patinar, vamos correr, morrer na praia. Por isso que a palavra diz, muitos chamam Senhor e Senhor, mas nem todos herdarão o reino. Para percorrer a caminhada para o reino, tem que comer muito mocotó, tem que ter força aí, tem que crescer, tem que beber muito leite espiritual, tem que ter intimidade com o papai, porque pode correr o risco de nós chegarmos lá e o pai falar, eu não te conheço. É muito sério isso. Se nós não assumirmos a nossa função de filhos e filhos maduros, nós não vamos chegar na herança da nossa salvação. Então cresçamos, amadurecemos para a salvação do Senhor em nome de Jesus. Amém? Quem é nascido de Deus, lá em 1 João capítulo 3, versículo 9 e 10, diz que
Quem é nascido de Deus não pratica o pecado. Vamos lá, 1 João, capítulo 3, versículo 9 e 10. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, nesse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Aqui em 1 João capítulo 3, 9 e 10, nos dá um parâmetro então, de quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Fala primeiro da prática do pecado. Todos nós somos pecadores. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer na terra. Não há um aqui no nosso meio que pode dizer, eu não sou pecador. Mas a questão é viver na prática do pecado. Viver na injustiça. Não amar o irmão. Esse não é filho de Deus. Nós precisamos, então, amadurecer, nós precisamos crescer, nós precisamos assumir a função de filhos de Deus. E é sobre isso que eu quero continuar falando nessa noite, que nós precisamos ter a ciência e a consciência de filhos para ter um relacionamento saudável com o Pai Celeste. Eu vou, por causa do horário aqui, nós vamos adiantar um pouquinho. Nós falamos aqui da herança. E que nós precisamos amadurecer, amém? Agora eu quero encerrar falando sobre 4 características do Pai. Então, a partir de agora que você já tem a convicção de que é filho, precisamos conhecer o nosso Pai. Então, eu quero dar 4 características do nosso Pai Celeste. Primeiro, Ele é o Pai Criador. Ele é o Pai genitor, aquele que te gerou, aquele que te formou. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nós, como filhos, nós precisamos conhecer o Pai. A palavra do Senhor diz assim, então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ele é o Pai Criador. Pai genitor, Ele que te gerou, Ele que te formou. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que Ele nos escolheu antes da criação do mundo, nos elegeu nele antes da criação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis. Ele não apenas te criou, Ele não apenas te formou, Ele não apenas te gerou. Ele te gerou, te criou com um propósito, para ser santo e irrepreensível na presença dEle. Temos um propósito a seguir. Não podemos andar como filhos errantes, sem caminho, sem direção. Agora, nesses últimos tempos, eu tenho experimentado, essa fase de pai e filhos. E aí eu vejo quão importante é a função do pai para o filho, da direção, da ensinamento. E o filho, muitas vezes, você fala 1, 2, 10 vezes, e tem que falar a 11ª, porque ele fica ali na hora e ele fala assim, mas virando as costas, ele já esqueceu o que você falou. Esse é o filho. E eu fico imaginando a minha posição de filho diante do pai. Quantas vezes ele já falou comigo? Quantas vezes ele já me exortou? E eu continuo errando. Mas graças a Deus, que nós temos um Deus bondoso para conosco,
Ele supre as nossas necessidades. Além de um Deus criador, um Deus perdoador, Ele, segunda característica, é um Deus sustentador. Abra comigo lá em Mateus capítulo 7, versículos 9 a 11. Mateus capítulo 7. A palavra do Senhor diz assim: o qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Esse é o Deus sustentador. No capítulo 6 de Mateus ainda fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, nem com o que há vez de comer, nem com o que há vez de beber, nem com o que há vez de vestir. Porque aí ele fala, repare as aves do céu, eles não trabalham, nem semeiam, mas Deus dá o sustento para ela todos os dias. Quanto mais a vocês, filhos, Deus é um Deus Pai, sustentador, que supre as necessidades. Um filho, eu olho para o meu filho e ele não tem a mínima condição de viver sozinho. Não tem. Tem que dar banho, tem que vestir, tem que escovar os dentes. Você acha que um menino de 4 anos tem condição de viver sozinho, morar numa casa sozinho? Alugar uma casa, alugar um apartamento, começar a trabalhar? Não tem. O filho é totalmente dependente do pai. E quando nós falamos do filho e pai, é para o bem aqui da mensagem, mas da mãe também, principalmente, né? Se não fosse a mãe, até o pai estava enrolado. Mas eu estou falando aqui da relação do pai e nós como filhos. Nós não temos condições nenhuma de andarmos sozinhos. Nós não temos condições nenhumas de falar assim, não, eu sou dono do meu nariz, então eu vou para onde eu quiser. Não, nós precisamos do pai, da orientação do pai. Primeiro, então, Deus é um Deus criador, Ele que nos gerou, Ele que nos formou, Ele nos conhece no íntimo. Segundo, Ele é nosso sustentador, é Ele quem nos sustenta e nos dá tudo o que nós precisamos. E é um pai também que repreende. Né? Provérbios capítulo 3, versículo 12 diz que o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai repreende o filho. Veja que em todo tempo a palavra traz uma comparação entre o Pai Celeste e o Pai terreno. O pai aqui também repreende o filho natural. Né? E eu falo para o filho, você acha que eu sou mau, filho? Ele fala, não. Então por que você acha que eu estou te repreendendo? Para me ensinar. E é dessa forma que nós temos que olhar para o nosso pai. Muitas vezes o pai nos repreende. O Senhor Deus nos repreende. Mas Ele repreende aquele que ama. Então, nós não temos que olhar para a repreensão. A repreensão, a princípio, ela é má. A repreensão, a princípio, causa dor. A repreensão, a princípio, causa vergonha. Mas o final dela é bom, é glorioso. O fruto da repreensão é crescimento, é ensino. Então, nós temos que olhar para as repreensões que Deus faz conosco como um momento de aprendizado, como o pastor falou. O deserto não é um lugar de desistir, de abandono. O deserto talvez é um lugar de ensinamento. Deus está te levando para um deserto para te ensinar a ficar sós com Ele. Esse eu quero que você abra comigo. 2 Samuel 17, 14.